Oi, para quem não me conhece, meu nome é Bia Ferreira. Sou escritora, poetisa, romancista e também compositora. Comecei a escrever aos 13 anos de idade, numa Olimpíada da Língua Portuguesa que aconteceu aqui na minha cidade. E a partir desse momento eu não parei mais de escrever poemas. E aos 16 anos de idade eu resolvi dar uma pausinha ali, mas foi curta. E aos 24 anos de idade, acho que 22, eu não me lembro muito bem, eu participei de uma antologia poética em parceria com a editora MWG, a pedido ali do Gilberto Santana, que era um dos sócios, ou não sei, e ele pediu para que eu participasse dessa antologia, desse livro. E aí depois foi que, desse momento que eu resolvi não parar mais nunca, porque eu participei ali com 3 poemas nesse livro, e no meio de 17 concorrentes ali, renomados, pedagogos, intelectuais, eu ganhei o prêmio ali de poema destaque. E aí eu decidi não parar mais de escrever poemas. E as pessoas me perguntam muito qual é a minha inspiração, em quem eu me inspiro para escrever esse poema. Na verdade, eu me inspiro nos meus sentimentos para escrever o poema. Os meus sentimentos são as minhas inspirações. Seja ele de tristeza, de alegria, eles são que me inspiram a escrever. Né? Tanto que os meus poemas eles são escritos no calor do sentimento ali. Só que existe um poeta conhecido que viveu há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, que é o rei Davi, o personagem da Bíblia. E os livros que Davi escreveu ali foi os Salmos. E lendo ali alguns salmos ali, eu pude perceber que aqueles salmos ali eram escritos também com os sentimentos, que as inspirações eram os sentimentos de Davi naquele momento. Os historiadores falam que uns falam que Davi escreveu todos os salmos e outros já dizem que Davi escreveu apenas 70 salmos. Mas se você for reparar, né, para você que gosta de ler a Bíblia, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não frequento nenhuma igreja assim, frequentemente visitar uma coisa, frequentar é outra. Visitar, visita. Eu visito. Mas eu acredito em um Deus e acredito que esse Deus enviou seu filho para morrer pela humanidade e acredito que esse filho cumpriu a sua missão, que ele ressuscitou. Acredito no céu e no inferno. Essa é a verdade. Mas não sou uma pessoa religiosa. Assim. Apesar de acreditar nisso, não sou uma pessoa que frequenta a igreja, não sei o que é religiosidade para as pessoas. Mas eu tenho essa crença, esses valores, assim, valores religiosos de caráter meu mesmo, assim. Não sei como é que você acredita em Deus e em Jesus. E lendo ali a Bíblia, você pode perceber que realmente Davi escrevia aqueles poemas no seu momento de... quando os seus sentimentos estavam florados ali dentro dele. Quando ele estava alegre, ele fazia salmos de alegria. Quando ele estava ansioso, ele fazia salmos de ansiedade. Quando ele estava preocupado, ele fazia salmos de preocupações. Quando ele estava angustiado, ele fazia salmos de angústia, de confiança ou de entrega. Quando ele estava, acho que foi um dos maiores guerreiros da Bíblia, Davi, um dos maiores soldados que tomava liderança do seu exército e mesmo sendo rei, não ficava só apenas sentado no seu trono, mas tinha ali uma liderança de comandante sobre o exército. E ele
por sofrer muito isso, por estar em muita guerra, ele fez salmos também de guerra, salmos também para seus inimigos ali, em relação aos seus inimigos. Porém, como Davi era um servo de Deus, todos esses salmos, seja de angústia, era tudo oferecido a Deus, é como se fosse uma oração, sabe? Quando você está angustiado e você ora, e você ora para Deus e ali você cita suas palavras, suas orações. E como prova disso, temos aqui o Salmo 109, que eu acredito que Davi escreveu quando ele já não estava mais suportando as perseguições, que não eram poucas, não era muito contra ele. E ele ali escreveu esse poema. E se você ler esse poema em forma de oração, essa oração em forma de poema, você vai ver, interpretar aquilo ali. Porque as pessoas pensam que poema e poesias é algo que fala só sobre o amor do homem e da mulher e do homem, mas não é assim. Tem poetas que escrevem sobre o Nordeste, com rimas ou sem rimas, né? O poema e a poesia necessariamente não precisa de rima, não precisa ter rimas ali. Eu pensava que todo poema precisava ter rima, não é todo poema que precisa ter rima. E aí, se você for ler o Salmo 109, você vai ver que é um poema escrito por uma pessoa que estava cansada de ser perseguido, de ser atacado, de sofrer perseguição. Se você ler com um olhar poético, você vai entender. O Salmo 109 diz assim: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercam com palavras de ódio, odiosas, aliás. E brigaram contra mim sem causa. Em troca do meu amor, se tornaram meus adversários, mas eu faço orações. Olha que lindo. Em troca do meu amor, se tornam meus adversários, mas eu faço oração. E me pagam com o mal o bem e com o ódio o meu amor. Põe sobre ele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos seus dias e outros tomem o seu lugar. Sejam órfãos seus filhos e viúvas sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tem e despojem os estranhos o seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado de sua mãe. Antes esteja sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória na terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado. Davi estava cansado de ver os seus inimigos prosperando e sempre causando guerra, né? Israel estava sob o domínio de Davi e aí os caras queriam a todo custo tomar aquela terra, né? Foi até Davi conseguiu vencer o Golias
derrotar Golias, porque Golias estava exatamente enfrentando os israelitas, né? Enfrentando ali. Então Davi falou, não, isso está errado, ninguém toma atitude, ninguém faz nada. Esses caras todo santo dia vêm aqui perturbar a gente, tá cansado. E mesmo Davi, depois que Davi se tornou rei, eles ainda continuaram ali perseguindo o povo. E ele estava cansado, parecia que ganhavam uma luta, mas a guerra não. Então sempre havia uma luta atrás da outra. E aí Davi prossegue. Para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevém, assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, penetre ela nas suas entranhas como água, em seus ossos como azeite, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre, como o cinto que usa sempre. Seja este o galardão dos seus adversários da parte do Senhor e dos que falam mal contra minha alma. Mas tu, Deus, ó Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me com a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos meus ossos e a minha carne emagrece. Ou seja, Davi jejuava Davi jejuava, ele orava, ele buscava a Deus e ele dizia que estava enfraquecido, que já estava até magro, porque ele buscava o Senhor, adorava, obedecia ao Senhor, mas ele via os inimigos dele, parece que se multiplicando e se espalhando. Então, quanto mais inimigos se levantavam, quanto mais orações ele fazia, quanto mais clamou, ele já estava cansado de vencer uma guerra e aparecer mais outro inimigo. E era sempre assim. Então ele estava aqui já angustiado já. E ainda lhe sou motivo de zombaria, quando me contemplam, balançam as cabeças. Ajuda-me, ó Senhor, meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saiba que esta é a tua mão, e que tu, Senhor, tens feito. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu, quando se levantarem, fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha e cubram-se com a sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Pois se porá à direita do pobre, Deus estava falando, Davi estava falando aqui que Davi estava clamando, na verdade, misericórdia tanto para ele quanto para aquelas pessoas que sofriam com aquelas guerras, né? Porque o marido da mulher saía para a guerra e às vezes muitos deles não voltavam mais porque morriam ali ou eram tomados como escravos, às vezes. E ele sabia que aquelas pessoas, além de sofrer com aquilo ali, sofriam também ali com a pobreza, porque guerra traz pobreza. A gente vê agora recentemente a Rússia e a Ucrânia brigando entre si. E por causa dessa guerra que a própria Rússia começou, a própria Rússia está sofrendo sanções, né, que estão afetando a economia do país e está aumentando ali a quantidade de pessoas desempregadas e aumentando a pobreza também, tanto da Rússia como da Ucrânia. Então Davi sabia que aquelas guerras ali traziam mais pobreza também, porque Davi estava lá quieto no seu trono, adorando a Deus, buscando a Deus, e os caras, vamos tomar a terra daquele povo, vamos tomar. E aí era briga, e briga atrás de briga, e guerra atrás de guerra, e confusão atrás de confusão. Sempre foi assim.
A história de Israel até hoje. Israel é perseguido pelos palestinos até hoje. Essa guerra aí incansável que só sei lá quando é que vai acabar tudo isso. E desde aquela época. E isso trazia pobreza, porque Davi, em vez de pegar o ouro e investir, talvez ali, da maneira que a época que condizia com a época, Davi tinha que comprar armas, mandar fazer espada, mandar fazer escudo, comprar cavalos, que naquela época cavalos era muito caro, é tanto que era tão caro que se a gente lê Salomão lá, Provérbios, né, escrito por Salomão, filho de Davi, você vai ver que Davi comparava a futura esposa dele como uma égua. Porque não é que a mulher dele era uma égua, mas porque a égua era muito cara, só os reis poderosos poderiam comprar a égua. E a égua era mais cara que o cavalo, porque a égua era quem produzia, que procriava ali. Então, parece um machismo, né? Você lê ali e vê Salomão comparando a futura esposa dele com uma égua, mas era porque era algo muito raro. Muito raro não, era muito caro, na verdade, muito caro para conseguir. Só os reis, né, de grande poder aquisitivo é que poderiam ter ali. E tem um salmo que Davi, eu acredito que Davi também escreveu ele, que eu acredito que você também conhece, que é muito mais bonito do que esse daqui. Esse que eu acabei de ler é um exemplo de que Davi escreveu esse poema ao Senhor, essa oração em forma de poema, clamando não só para que o Senhor derrotasse o inimigo, não só por causa dele, mas por causa das pessoas daquela nação, com as pessoas pobres. E no final ele termina falando que se Deus se ponha ao lado do pobre, né? Salmo 109, ele fala que o Senhor, ele termina, pois se pôr à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Ou seja, ele estava falando para Deus se colocar à direita do pobre para que Deus venha livrar ele da morte daqueles que perseguiam ele. Porque não perseguia só o rei, perseguia também os povos. Acho que os povos não podiam visitar outro lugar, que se descobrisse que era judeus e israelitas, já queria tomar como escravo, já queria fazer coisas terríveis. E eram pessoas pobres, né? Mais um salmo que eu acredito que você conhece, que para mim é o poema mais lindo do mundo. Que se eu estiver exagerando, então vamos dizer que é o poema mais lindo da Bíblia. Não sabia que exagero, é o poema mais lindo do mundo. Tem vários poemas. Tem um poema de William Shakespeare, que acho que é ele mesmo, que ele fala: duvide até da luz dos astros e de que o sol tenha calor. Duvide até da verdade, mas confie no meu amor. Esse é um poema muito bonito. Então vamos dizer que o poema mais bonito da Bíblia, que eu acredito que você conheça, é o Salmo 91. Se você for ler esse salmo com um olhar poético, você vai ver que coisa linda. Davi estava ali se entregando completamente a sua confiança no Senhor. E olha que lindo essa oração em forma de poema. E se você olha, quando você for ler aí, olha com um olhar poético para esse versículo, esse capítulo. Diz assim, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invoca e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Falo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Para mim, esse daqui é, com um olhar poético, é o poema mais lindo. Tem vários aqui, outros poemas bonitos, mas esse daqui é Davi, em oração ali ao Senhor, entregando a sua alma ali e a sua confiança em Deus. Então isso é muito bonito. Bom, a partir de agora, aqui para frente, vou deixar um pouco a minha timidez de lado, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Mas tenho que acabar com isso, né? Porque o fato de eu escrever poema, acredito que seja um dom que Deus me deu. E eu não devo me importar com o que as pessoas falam, mas com o que Deus fala para mim. Se Deus me deu um dom, então devo eu usar ele. Se você quiser acompanhar o meu trabalho, me siga nas redes sociais. Meu Instagram é Bia Ferreira 23, tá? Também tem uma página no Facebook chamada Girassóis Poéticos, que você pode seguir lá, curtir, acompanhar o meu trabalho. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou criar um pouco mais de coragem para ler os meus poemas, tanto os poemas que eu escrevi, com os poemas de outras pessoas, né, sejam eles famosos ou anônimos. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva. Eu também tenho um outro canal no YouTube chamado Bia Ferreira. Já estamos batendo ali 1.500 inscritos, mas esse canal é um canal sobre notícias que acontecem no mundo, no Brasil e no mundo. Tutoriais e também live de jogos, né, que eu faço ali. Mas esse canal aqui é um canal que eu quero dedicar exclusivamente a poemas. Então inscreva-se, comente, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Meu nome é Bia Ferreira e é isso.